Julia jamais imaginou que a estabilidade de uma década inteira desmoronaria diante de seus olhos em apenas uma noite. Olá, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, aproveite nossa história e lembre-se de confirmar sua inscrição ativando o sino das notificações. Julia acreditava piamente na fortaleza que ergueu ao lado de Rebecca. Eram 10 anos de matrimônio, uma residência invejável em Seattle, trajetórias profissionais ascendentes e uma cumplicidade que aparentava ser inquebrável. Ele desenhava o futuro como arquiteto. Ela defendia grandes corporações em uma das bancas jurídicas mais renomadas da metrópole. O casal optou por não ter herdeiros, focando seus recursos em jornadas pelo mundo, jantares exclusivos e um círculo de amizades repleto de gente influente. Julian sempre valorizou a autonomia de Rebecca. Jamais indagou sobre as constantes viagens corporativas ou as jornadas exaustivas na firma. A segurança mútua era o pilar central, ou assim ele presumia até o fatídico anoitecer daquela quinta-feira. A noite em que o mundo virou de cabeça para baixo. Rebecca entrou pela porta às 8 da noite, seguindo seu ritual habitual. Ela abandonou a bolsa na entrada, livrou-se dos sapatos altos e caminhou até a sala, onde Julia analisava esboços de uma nova obra. Contudo, ela não se acomodou ao lado dele como de costume. Permaneceu ereta, braços fechados em uma barreira defensiva, e proferiu frases que pareciam decoradas de um roteiro ruim. Sinto que é vital redescobrir minha própria identidade longe desta relação. Acredito que necessitamos de um distanciamento temporário. Julian desviou o olhar dos papéis, certo de que a audição o traía. Como é? Rebecca soltou o ar ruidosamente, como se lecionasse o básico para um aluno lento. Preciso de espaço físico e mental. Quero me reconectar comigo mesma. Entende? Evoluir individualmente, compreender minha essência sem o peso de ser a metade de um casal. Cada sentença ecoava como filosofia barata de livraria de aeroporto, totalmente alheia à vida que levavam. Julian sentiu o abismo se abrir. Não existiam conflitos recentes, nem dramas, nada que explicasse tal ruptura abrupta. Ele buscou lógica no caos. Rebecca, qual a origem disso? Ocorreu algum evento traumático? Podemos dialogar sobre essas emoções? Ela negou com um gesto brusco de cabeça. O problema não é você, Julian, sou eu. Essa pausa é fundamental. Já reservei um flat na região central. Minha mudança ocorre neste fim de semana. A frieza metálica no tom dela, a audácia de organizar a saída sem prévio aviso ou chance de debate. Aquilo não era uma solicitação, era um decreto final. A bile subiu à boca de Julian, mas ele manteve a postura rígida. Há quanto tempo essa ideia habita sua mente? Rebecca fitou o chão. Alguns meses, porém só agora a clareza da decisão se firmou. Alguns meses. Ela arquitetou o abandono enquanto repousava na mesma cama, agendava férias e sorria, simulando normalidade. Naquela madrugada, Rebecca dormiu serenamente no quarto de hóspedes, como se tivesse apenas comentado sobre a previsão do tempo. Julian, em contrapartida, permaneceu em vigília. Estático no colchão que agora parecia um deserto, ele encarava a escuridão enquanto os pensamentos aceleravam. Havia algo podre naquela história. Ninguém implode uma década de união apenas para se encontrar. Existia uma peça oculta. E quanto mais refletia, mais fragmentos suspeitos surgiam das viagens que dobraram de frequência recentemente, a tela do celular bloqueada rapidamente quando ele se aproximava, aquele fim de semana de o trabalho do qual ela retornou radiante, sem o cansaço habitual dos tribunais. E aquela lingerie sofisticada, ainda com a etiqueta, que ela alegou ser um presente para a própria autoestima semanas atrás. Ao amanhecer, após Rebecca partir sem sequer dividir o café, Julian tomou seu rumo. Ele se recusava a aguardar explicações que ela jamais daria. Não seria o tolo que engole desculpas genéricas enquanto seu mundo rui. Ele sacou o smartphone e buscou especialistas em investigação na cidade. Várias opções surgiram, mas a Harrison Investigações Privadas capturou seu interesse, focada em deslealdade conjugal.
A página transmitia descrição, repleta de relatos de quem buscou a verdade, por mais dura que fosse. Julian discou na mesma hora. Uma voz grave atendeu do outro lado. Harrison Investigações. Marcos falando. Julian detalhou o cenário sem rodeios, o pedido súbito de afastamento, a intuição gritando e a urgência por fatos concretos antes de qualquer movimento. Marcos escutou atentamente e sentenciou: o compreendo perfeitamente. Atuo nisso há 15 anos. Quase sempre, quando surge o papo de eu preciso de tempo para me achar, outra pessoa já foi encontrada. Inicio hoje mesmo. Necessito de dados da sua esposa, itinerários, locais prediletos. Julia entregou tudo, do nome completo, endereço comercial, detalhes do veículo e agenda. Marcos prometeu sigilo absoluto e agilidade. Estarei na sombra dela. Se houver segredos, trarei à luz. O manterei informado. Os 3 dias subsequentes foram um inferno particular. Julia manteve a fachada, trabalhando e jantando na solidão, enquanto Rebecca se tornava um fantasma em casa. Evitava diálogos, sempre apressada, alegando urgências corporativas. Ele não a questionou, apenas aguardou os dossiês de Marcos. O primeiro alerta chegou no segundo dia via mensagem segura. Marcos seguiu Rebecca desde a saída da firma às 6 da tarde. Ao invés do suposto flat alugado, ela rumou para o Fairmont Olympic, um hotel de luxo. Estacionou e subiu. Marcos capturou imagens dela no elevador, vestida com esmero excessivo para quem iria apenas descansar. Ela encontrou um sujeito no bar, alto, cabelos prateados, elegância cara. O cumprimento foi um beijo na boca, longe de qualquer etiqueta profissional. Marcos identificou o alvo, Tyler Morrison, sócio majoritário do escritório de Rebecca. O segundo relatório, no dia seguinte, foi o golpe de misericórdia. Marcos levantou a capivara de Tyler. Casado há mais de 2 décadas. 3 filhos criados. Residente em área nobre, um jurista de renome. E amante de Rebecca. Marcos rastreou gastos via fontes que Julian preferiu ignorar. Jantares exorbitantes, sempre nas datas em que Rebecca alegava serão. Estadias em hotéis boutique, em Seattle e cidades vizinhas como Portland e Vancouver. O padrão era óbvio, mas o pior viria a seguir. No terceiro dia, Marcos entregou o material físico pessoalmente. Encontrarão-se num café isolado. Marcos deslizou um envelope denso pela mesa. Prepare o estômago, alertou. Julian abriu. Eram dezenas de fotografias. Rebecca e Tyler em diversos cenários, cobrindo um período de anos, não meses. Praias paradisíacas, suítes em Nova York, jantares românticos. Havia registros de mãos dadas em locais onde ela supostamente estava a trabalho. Uma imagem específica o quebrou, Rebecca e Tyler na varanda de um resort em Maui. Ela vestia uma peça que Julian ajudou a escolher para um congresso jurídico 2 anos antes. Abraçados, contemplavam o horizonte com intimidade absoluta. Os dados dos arquivos confirmavam que a farsa durava, no mínimo, 2 anos. 2 anos de teatro, viagens forjadas e escapadas que eram, na realidade, luas de mel clandestinas. A náusea atingiu Julian. Marcos prosseguiu. Há um detalhe crucial. Tyler está cotado para o topo da hierarquia na firma, mas eles possuem normas draconianas contra envolvimento entre sócios e subordinados, ainda mais com o estado civil comprometido. Se isso vazar, a carreira de ambos evapora. Julian fitou as provas espalhadas. A evidência incontestável da traição dupla. A fúria deu lugar a uma frieza tática. Naquela noite, quando Rebecca retornou, Julian a esperava na sala, uma pasta de couro à sua frente. Ela tentou passar direto rumo ao quarto para buscar roupas. Rebecca, precisamos conversar, disse ele com uma serenidade assustadora. Ela retornou, irritada. Julian, o assunto encerrou. Não há o que debater. Ele abriu a pasta devagar. Creio que há. Dediquei os últimos dias a descobrir quem você realmente se tornou.
Ele começou a dispor as fotos, criando uma linha do tempo da desonra de Maui, São Francisco, o Hotel Fairmont, o beijo flagrado em Portland. A expressão de Rebecca mudou em instantes. De confusão para choque, e então para o pânico absoluto enquanto empalidecia. Julian, como obteve isso? A voz falhou, a arrogância assumindo. Julian inclinou-se. Contratei um profissional. Achei curioso essa súbita necessidade de autoconhecimento. Minha intuição foi certeira. 2 anos, Rebecca. Por 2 anos você se deitou com Tyler enquanto eu permanecia aqui, acreditando em cada palavra sua. Rebecca tentou se recompor, mãos trêmulas tocando uma foto. Você me vigiou. Pagou alguém para me seguir. A indignação dela beirava o ridículo. Julian riu sem humor. Está tentando inverter a culpa após eu provar sua vida dupla? É sério? Ela soltou a imagem e cobriu o rosto. Não planejamos, simplesmente ocorreu. Houve uma conexão. Julia ergueu a mão, silenciando-a. Poupe-me da novela. Não quero saber de química ou desculpas esfarrapadas para justificar a destruição do nosso lar. Rebecca tentou outra rota, olhos marejados. Julia, sinto muito. Eu me perdi. Podemos consertar. Faremos terapia. Romperei com Tyler. Podemos recomeçar do zero. Ele a observou com desprezo. Acha mesmo que eu manteria um casamento com alguém capaz de atuar por 2 anos? Alguém que me encarava sabendo que era amante de outro. Que planejava fugas românticas fingindo trabalho. O tom dele endureceu, a ira vazando. Você me fez de palhaço, Rebecca. Me fez crer na nossa vida enquanto edificava outra com seu chefe casado. Ela tentou um passo à frente, mas Julia recuou. Não me toque. A ordem foi um chicote. Ele retirou outro envelope. Meus advogados já protocolaram o divórcio. Chega na segunda. E tem mais. Rebecca olhou o envelope com terror. Tyler é casado, correto? 22 anos, 3 filhos. Você sabia? O silêncio dela foi a resposta. A culpa gritava em sua face. Julian continuou. Remeti um dossiê completo para a esposa dele. Ela merece a verdade sobre o marido, assim como eu merecia sobre minha esposa. O choque de Rebecca foi total. Você não faria isso. Fiz. E também notifiquei o conselho de ética do seu escritório. Descobri que a política contra relações entre hierarquias é severa. Tyler estava prestes a subir de cargo, não? Duvido que isso ocorra agora. Rebecca recuou, desabando no sofá. Você aniquilou minha carreira. Destruiu a dele. Como pôde? Julian sentiu a paz gelada da justiça. Eu não destruí nada. Vocês implodiram suas próprias vidas ao ignorarem a ética e a lealdade. Apenas garanti que a verdade chegasse a quem de direito. Rebecca chorou copiosamente, mas não por remorso. Eram lágrimas de quem viu a conta chegar. Tyler vai me odiar. Serei demitida. Minha imagem acabou. Julian recolheu a pasta e levantou-se. Deveria ter ponderado antes. Ah, e sobre o flat? Mude-se agora. Quero você fora daqui até domingo. Ficarei num hotel para não ter que ver seu rosto. Ele caminhou até a saída, mas parou. Você disse que precisava saber quem era sem mim. Desejo realizado. Agora terá tempo de sobra para se encontrar sozinha, pois Tyler não ficará com você quando a esposa o destruir, quando a firma descobrir, quando a reputação dele virar pó. Homens nessa posição não trocam impérios por aventuras. Eles descartam as amantes para salvar o que resta. As palavras foram golpes físicos. Julian presenciou o instante em que ela compreendeu a realidade. Tyler não a salvaria. Ela estava só. Os dias seguintes foram um dominó de ruína.
A esposa de Tyler, Catherine, contatou Julia agradecendo a franqueza. Confirmou ter contratado o melhor advogado da cidade para tirar tudo de Tyler. O conselho da firma abriu um inquérito. Tyler foi afastado imediatamente. Vazamentos comprovaram o uso de verba corporativa nas viagens do casal, configurando fraude. Rebecca também foi suspensa e os rumores correram como fogo. O círculo social que ambos cultivaram ruiu. Amigos escolheram lados, e a maioria apoiou Julian diante da evidência. Rebecca tentou contatos, mas foi bloqueada. Tudo seguiu via advogados. Ela tentou acordos, mas Julian tinha o trunfo moral e legal. A separação foi célere. Julian manteve a casa. Ele comprou a parte dela, pois Rebecca não tinha fundos para litigar. O romance ilícito não durou uma semana após o escândalo. Catherine pediu divórcio agressivo e venceu. Tyler foi financeiramente dizimado. A firma concluiu a auditoria e, embora não tenham demitido Tyler por justa causa devido à antiguidade, ele foi banido de qualquer liderança futura, tornando-se um pária. Rebecca, sendo peça substituível, foi coagida a pedir demissão 2 meses depois. 6 meses após aquela quinta-feira, o divórcio foi selado. Encontrarão-se brevemente. Ela estava abatida, mais magra, a altivez pulverizada. Tentou abordar Julia na saída. Julia queria apenas dizer. Ele a cortou sem parar de andar. Não existe nada que você diga que me interesse. Boa sorte. E seguiu em frente, literal e simbolicamente. Julia reconstruiu sua existência tijolo por tijolo. Focou na arquitetura, fechou projetos grandes, viajou para destinos que Rebecca desprezava. Reatou laços antigos. Fez terapia para curar a ferida, aprendendo que a falha de caráter dela não definia o valor dele. 1 ano depois, estava genuinamente pleno, percebendo que carregava um casamento falido há muito tempo. Rebecca mudou-se para Portland, tentando recomeçar, mas a má fama a perseguiu. O mundo jurídico é pequeno. Conseguiu emprego, mas longe do prestígio anterior. Tyler ficou em Seattle, tentando recuperar migalhas da relação com os filhos que o rejeitavam. Ele e Rebecca nunca mais se falaram, culpando-se mutuamente pela catástrofe. 2 anos depois, Julian estava no trabalho quando recebeu uma mensagem de número desconhecido. Era a Rebecca. Tinha visto fotos dele nas redes, feliz. A mensagem dizia: vejo que está bem. Fico feliz. Finalmente descobri quem sou sem você. Não é quem eu esperava ser. Você estava certo. Julian leu, releu e apagou. Nada a declarar. Ela trocou uma década de lealdade por uma fantasia insustentável. Quando a luz da verdade tocou o castelo de cartas, ele desabou. Rebecca achou sua identidade na solidão e no arrependimento. E Julian, curado da traição, encontrou a paz real e a liberdade para estar com quem realmente merece. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e ative o sino para não perder nada. Até breve. Fim.